Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a semana 5 Prosperidades. Semana que acontece no dia 5, 7 e 9 de agosto, onde eu vou mostrar o caminho para você conquistar a sua prosperidade através das constelações familiares. E na live de aquecimento de hoje, nós vamos fazer um diagnóstico sistêmico gratuito. Então, se você quer participar, esteja ao vivo aqui comigo e escreva no chat "eu quero", que eu vou escolher alguém da minha audiência agora para conduzir esse diagnóstico sistêmico, tá? Lembrando que é um diagnóstico para identificar o que tem bloqueado a conquista da sua prosperidade. E quando nós estamos falando aqui de prosperidade, estamos falando sim do fluxo financeiro de abundância. Porque para que essa prosperidade aconteça, nós precisamos estar em ordem com a nossa vida. A nossa vida precisa estar em ordem. Através de ter uma vida em ordem, eu estando no meu lugar de força, eu estando no meu lugar de filho, eu consigo entender qual necessidade eu vim suprir nessa terra. E aí sim, essa prosperidade acontece e o fluxo financeiro, a liberdade financeira acontece em nossas vidas. Não adianta querer ter o fluxo financeiro se nós estamos quebrados, com o coraçãozinho machucado, olhando com a cabeça para o passado. Se nós temos questões com pai e com mãe, quando nós não tomamos a nossa mãe, nós não tomamos a vida, consequentemente nós não tomamos a nossa profissão. Quando nós não tomamos o pai, nós não tomamos a força do ir, de empreender, consequentemente nós não conseguimos avançar em nossas vidas. Então sim, conquistar a profissão está muito mais, conquistar a prosperidade, ter o fluxo financeiro, ter o fluxo de abundância, está muito mais relacionado com como você está, com a percepção de valor que você tem de você mesmo do que com o que você faz. É lógico que o fazer ele é importante, mas ele é 20%. Quando eu estou quebrada emocionalmente, quando eu tenho questões com o pai e com a mãe, entenda que a sua percepção de valor ela é distorcida. Por quê? Porque você é seu pai, a sua mãe é a sua evolução. Então, quando eu tenho questões com o meu pai, quando eu tenho questões com a minha mãe, eu tenho questões comigo, eu tenho conflitos internos comigo mesmo, eu tenho conflitos com parte e mãe dentro de mim, eu tenho conflitos com parte de pai dentro de mim. Então é fundamental que você entenda essa relação e incluir papai e mamãe no mais profundo do seu coração. E essa inclusão é algo intencional e é algo que nós precisamos trabalhar todos os dias da nossa vida. Nós precisamos trabalhar essas questões com pai e mãe. Bert Hellinger, ele constelou questões com a sua mãe com 90 anos. Com 90 anos ele estava aqui constelando porque são camadas, né? São relações. Muitas das vezes nós nos relacionamos com imagens, com a imagem da pessoa que ele está. E muitas das vezes nós nos relacionamos com os nossos pais com imagens, né? Imagens de perfeição, imagens que eles não poderiam ter errado, imagens que trouxeram dores sim, mas essas dores você viveu, né, naquele período e hoje você é um adulto e uma adulta e você pode decidir como é que você vai se relacionar com essas questões. Se vai ser com uma questão da criança ferida, ou seja, essa criança que não consegue diluir essas dores e olhar para a sua vida, ou um adulto, um protagonista, que é o que nós somos, uma comunidade de pessoas que decidiram tomar a vida, ser um filho pleno, olhar para as nossas vidas e prosperar, impactando a vida de muitos. Lembre-se que vocês têm uma identidade que vem antes da identidade de filhos dos nossos pais. Nós somos filhos de Deus e nós temos papai e mamãe como um portal para entrar nesse mundo físico, mas todos nós temos algo importante, uma necessidade importante para atender nessa terra, tá bom? E aí, para que nós consigamos acessar essa necessidade importantíssima que nós viemos atender nessa terra, nós precisamos curar, né? Perdoar todos aqueles que nos machucaram para avançar na vida, para conseguir olhar para o essencial e ter força de agir no mundo. Então, se você quer esse diagnóstico, pode escrever aqui no chat "eu quero", que aí eu vou te chamar para você
participar comigo ao vivo. Lembrando que esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu feed, então se você disser eu quero, você já está autorizando que esse vídeo fique gravado, porque nós crescemos como comunidade, né? As dores, as minhas dores, as suas dores, as dores do colega, elas não são diferentes, elas mudam um pouquinho o contexto, mas nós crescemos como grupo, nós aprendemos um com o outro, a força está no nós juntos temos uma força inabalável, porque ali atua a força do pertencimento. Quando eu pertenço a um grupo, a uma comunidade, que todos esses olham para a prosperidade, isso daí é uma força inabalável. Então nós crescemos como grupo. Eu vou escolher uma pessoa aqui da audiência para fazer esse diagnóstico sistêmico agora. Eu vou abaixar aqui a música que eu coloquei para a gente começar. Então, vamos lá. Espero que todo mundo me ouvindo bem. Maurício César, vou te chamar Maurício César. Vamos lá. Eu te chamei, Maurício, num vídeo ao vivo, se você estiver disponível, entre agora. Estou aguardando. Oi, Maurício. Deixa eu melhorar o som aqui. Consegue me ouvir? Consigo, tem um somzinho no fundo. Se você conseguir ir para um lugar mais tranquilo, melhor para a gente. Vou tentar sair, porque eu agora estou no meu trabalho, tem uma loja dentro. O que tem preciso? É o guarda da balinha, pô. Alô, Painho? Chegou a papoca. Painho. Tá melhor? Opa! Painho. Ei! Acho que melhorou, né? Melhorou bastante. Tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. De onde você fala? Eu falo de João Pessoa, Paraíba. João Pessoa. E aí, como é que tá? Aqui tá bastante frio aí. Aqui tá gostoso o clima, bem agradável. É uma época de temperatura amena aqui. Nem chove muito, nem faz muito calor. Então fica bom, né? Fica ótimo. Maravilha. Maurício, hoje você está aqui participando desse diagnóstico. Eu não sei se você viu aí desde o começo. É um diagnóstico sistêmico para a gente identificar o que está bloqueando aí a conquista da sua prosperidade. E quando a gente está falando de prosperidade, estamos falando sim de prosperidade financeira, de liberdade financeira, porque o fluxo financeiro é a representação, é a energia daquilo, do valor que eu gero na vida das pessoas. E o valor que eu gero na vida das pessoas está diretamente ligado com a minha percepção de valor. E aí vocês precisam entender que isso está conectado com as 5 grandes áreas da vida, que é você, a sua relação com você mesmo, com os seus pais, com a sua família de origem e com a sua família atual. Então, quando eu estou numa desordem em alguma dessas áreas, isso vai impactar na minha prosperidade, no meu fluxo financeiro, no meu fluxo de abundância. Muitas das vezes a gente se esforça muito, trabalha muito, né, e não se sente realizado, não consegue perceber esse valor, porque há um conflito diretamente conectado ali com pai e mãe. E aí eu queria entender de você o que é, qual que é a questão, né? Você me falasse um pouquinho, você me trouxesse ali o que tem impactado, o que você percebe na sua vida. Então, eu venho percebendo, eu não sei se vocês perceberam, eu estou no meu trabalho agora, né? Sou funcionário público, eu sou militar, e além do meu trabalho, eu tenho buscado outras fontes de renda, né? Para complementar a minha renda, enfim. E eu venho percebido que, por mais que eu me esforce, por mais que eu busque, por mais que eu corra atrás, por mais que eu estude, por mais que eu me esforce, me sacrifique de alguma maneira, o resultado ele não vem. Eu não tenho tido resultado, pelo contrário. Eu tenho me cansado mais, eu tenho me desgastado mais, eu tenho desprendido mais energia e nunca que eu consigo atingir a meta estabelecida ou o que eu me propus a fazer. Então eu percebo um bloqueio, eu não sei, e eu já percebi que na maioria das vezes é um bloqueio pessoal, né? E eu tenho percebido que esse bloqueio me dificulta com que eu consiga alcançar os meus objetivos.
Entendi. Quando Eu, você me fala assim, Thaís, eu percebo que eu tenho um bloqueio, pessoal, exatamente do que você está falando, Maurício. então, pelo que eu venho percebendo, é mais uma questão de comportamento, uma questão comportamental. Eu não consegui identificar ainda que comportamento é esse, mas eu sei que é, na maioria das vezes, comportamental. Eu não sei se é uma questão de excesso, eu não sei se é uma questão de medo, eu não sei se é uma questão de, não sei, às vezes eu me entrego demais, me sacrifico demais, ou então crio expectativa demais e acabo me frustrando. Então, essa parte do comportamento que eu percebo que pega, que vem pegando comigo. Tá. Agora vamos trazer para uma coisa prática, porque assim, eu sou a pessoa da praticidade. Eu falo de constelação, eu falo daquilo que é inerente a sistema e comportamento. Acho que você trouxe uma fala muito importante, né? Porque Uhum. existe a visão sistêmica, né? Daquilo que pode estar bloqueando a nossa prosperidade, o avançar, o fluir na vida. E existe também a questão comportamental. E um não anda sem o outro. O que eu quero te dizer? Não adianta, por exemplo, a gente vai fazer um diagnóstico sistêmico agora. E eu vou te dar algumas diretrizes. Pensa nisso, faz isso, isso. Aí você vai lá e não faz a ação que precisa fazer em relação ao que eu te passei. Nada vai adiantar esse diagnóstico. Então, o comportamento, a questão da ação, ela é sempre muito importante. Inclusive, quando a gente faz uma constelação, a constelação libera, ela inclui o que estava excluído, ela dilui aquele emaranhamento, a gente chama dos bloqueios, né, na visão sistêmica, que estavam bloqueando aquele movimento, né, naquele sistema familiar, mas a pessoa muitas das vezes age de forma contrária. Ela, ao invés de fazer o movimento que precisa fazer, ela continua lá. Uma das coisas que eu mais percebo, assim, só como exemplo, né, é a questão de gente que mora, depois da idade adulta, mora com os pais. Então, quando nós moramos com nossos pais, a gente está limitando o nosso crescimento, sim. Por quê? Porque perto dos nossos pais nós precisamos ser pequenos e diante da vida nós precisamos ser grandes. Uhum. E há uma incompatibilidade comportamental em estar perto dos nossos pais, né? Fisicamente falando, isso não quer dizer abandonar os pais, não tem nada a ver, é tomar pai e mãe, honrar pai e mãe. Até na Bíblia mesmo fala, né? Você vai sair da casa do seu pai e da sua mãe e se juntar, né? A sua mulher, ao seu marido e seja construir uma nova família e construir ali os seus projetos. Então, o comportamento ele é muito importante. Me fala, Maurício, um pouquinho sobre o que você tem feito. Você falou assim, Thaís, eu tenho tentado outras fontes de renda, você é militar, né, funcionário público, você está aí no seu serviço, Isso. e isso já é um aspecto positivo, né? Você não está aí Uhum. no marasmo, né, do conforto, né, da estabilidade de um trabalho, né, que você tem aí como Sim. fixo, enfim. Me Uhum. fala um pouquinho sobre o que você tem tentado. Então, aí, e paralelo a isso, ao meu trabalho, eu também atuo no mercado financeiro. Eu, como trader, ainda não profissional, mas como trader, e eu faço operações de curtíssimo prazo, o chamado day trader, né? Então, eu tenho tido bastante experiência negativa no trade, porque eu consigo ter um resultado positivo ao longo do dia, mas por algum momento eu acabo devolvendo ou entregando tudo ao mercado e até mesmo saindo no prejuízo. Então, o que que acontece? Por que que eu digo que na maioria das vezes é comportamental? Porque eu sei que eu atingi ali a minha meta do dia, a meta diária que eu estipulei para fazer, mas por algum motivo eu vejo que ou é ganância demais, não, eu acho que eu consigo mais um pouco e acabo que numa operação só eu perco tudo que eu consegui no dia ou acabo até saindo no negativo. Não sei se eu estou sendo claro com você. Então, quando eu digo que é um aspecto mais comportamental do que técnico, porque o trade existe a parte técnica e você precisa fazer análise gráfica, análise do mercado. Seu som sumiu. Oi, melhorou? Voltou, voltou. E a parte comportamental seria a parte de você é, ali limitar os seus ganhos, limitar as suas perdas,
e estipular a sua meta. Atingiu a meta, você para, para mais ou para menos, ganhando ou perdendo. E o que acontece é que, na maioria das vezes, eu não sei a hora de parar. Eu não estou sabendo a hora de parar. E isso que está me levando esse aspecto comportamental de não saber a hora de parar. Tanto quando eu estou ganhando, quanto quando eu estou perdendo. E aí eu acabo entrando num loop negativo. E aí, de um tempo para cá, eu tenho só tido resultados negativos no mercado. Entendi. Mas isso é um pouco, faz parte um pouco da natureza do negócio que você está entrando, Sim. né? Não tem muito assim, tem um aspecto aí comportamental, você gosta de desafios, isso tem um lado positivo, né? Porque você, para empreender, você tem um time empreendedor, né? Talvez você precisa ter outras fontes de renda, né? Sem ser só o trade, só essa questão financeira, que aí você vai conseguir investir e a longo prazo você ter esse retorno. Por que eu estou te falando isso? Isso faz parte, Maurício, do modelo de negócio que você está atuando, né? E aí você precisa identificar e aí no momento, tá, então, ou colocar metas específicas, como você falou, comportamentais. Eu ganhei tanto nesse dia, eu vou parar. E parar. E aí você precisa, de repente, usar recursos externos para conseguir fazer essa pausa. Me fala uma questão. Hoje, como é que é o seu relacionamento com o seu pai? Então, eu tenho uma relação assim um pouco distante, até porque hoje eu moro fora, né? Eu não, fora que eu digo assim, meu pai reside em outra cidade hoje e a gente não tem tanta proximidade. Já não tinha, meus pais se separaram na época eu tinha 15 anos, hoje eu estou com 40 e depois que meus pais se separaram eu passei a morar com minha mãe. E depois, logo em seguida, com 18 anos, eu saí de casa. Quando eu digo sair de casa, é que eu fui morar em outra cidade em razão do meu trabalho. Foi transferido. E de lá para cá, o meu contato com meu pai é muito pouco. É só quando eu estou de férias que eu vou visitá-lo, quando eu vou para minha cidade natal, ou por telefone, hoje pelo WhatsApp. Mas muito pouco, assim. Nossa relação é bem rasa, é bem superficial. Uhum. Mas E não como temos é? Mas não temos Pode falar. problema de inimizade, não temos problema de intriga, é só mesmo essa questão geográfica, né? A questão do afastamento físico. E aí, com o tempo, o problema foi o tempo, muito tempo longe e muito tempo sem contato. Mas isso não é um problema. A questão é como que ele está no seu coraçãozinho. Como é que é a sua relação desde lá da sua infância, desde lá de quando você era mais novo, como foi a separação quando ele se separou da sua mãe, como é que é isso para você ainda hoje? Não, eu superei na época da separação, como eu te falei, eu tinha 15 anos e a separação foi um pouco traumática, porque a gente não aceitava, tanto eu quanto meu irmão, a gente não queria, a gente não aceitava, a gente não queria a separação, mas foi inevitável, inclusive foi melhor para todo mundo, porque na época eles brigavam muito e com a separação as brigas acabaram, né? Mas foi muito bom nesse sentido. E eu não guardei mágoa, nem dele nem da minha mãe. A questão foi que a família se acabou, né? A família se dissolveu naquele momento. Mas não guardei mágoa, nem dele nem dela. Você ficou com a sua mãe na época, seu pai que saiu de casa. Isso, eu e meu irmão. Uhum. E hoje você não sente, não tem nenhum sentimento, nada que seja expressado em relação ao seu pai. Não, 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 de forma alguma. Sim. E nem em relação à sua mamãe. Também não. Pelo contrário, né? Já que com a separação nós passamos a morar com a minha mãe, né? Só com ela. Então, foi assim, vivemos bem, de boa. Como eu te falei, a questão foi só a separação física mesmo, em razão do trabalho. Eu tive que sair de Né, casa. mas isso não é problema. Na idade adulta, quanto mais distante nós estamos do nosso pai, é porque o convívio traz as questões de você se colocar na postura maior, e aí você vai ferindo a segunda lei sistêmica. O convívio está muito próximo é onde emergem a maioria dos conflitos. Quando nós estamos longe, nós conseguimos de uma forma mais tranquila tomar aquilo que a gente precisa tomar, que é a vida, e levar essa vida de uma forma mais suave, né?
Hoje você é casado, Maurício? Não, eu sou divorciado. Divorciado. E como é que é a sua relação hoje com a sua ex-mulher? Você tem Não, filhos? tem filhos, tem filhos. Sem filhos. E não tem vontade de ter Não, filhos? Como é que é? vontade eu tenho, só não encontrei ainda uma pessoa para a gente construir uma família. Entende? Mas eu tenho vontade sim, ainda de construir uma família, de ser pai, mas eu quero assim, ser pai dentro de um ambiente familiar, né? Ser do pai de verdade, educando, criando. Eu Entendi. quero ser pai, né? É. Nesse contexto. É. O que eu percebo aqui, ô Maurício, pelo que você traz você tem, né? Tanto que você está aí, você é funcionário público e não está aí a busca da estabilidade, essa força de ir para a vida, de arriscar, de avançar. Isso é quem está aí com papai e mamãe dentro da gente que eu consigo ir e avançar. Você me traz, Thaís, mas eu não consigo parar. Aí são questões, o Maurício, realmente que você já trouxe, né? Você está com uma visão bem lúcida, assim, comportamentais. Mas você também precisa entender que isso faz parte do quê? Do seu tipo de negócio. Você escolheu ter um tipo de negócio que ele é risco. Você ganha muito dinheiro numa tarde, mas se você não souber a hora de parar, colocando uma meta, um limite naquele dia, ganhei tanto, eu vou parar naquele momento para que isso retorne. Ou você busca ferramentas para que neste momento, né, eu pare realmente. Então, assim, atingir tantos, eu tenho um limite, eu tenho uma meta. Eu vou realmente parar. E aí você pode usar recursos que sejam pessoas próximas, você combinar com alguém, ó, quando eu chegar nisso daqui, eu vou falar e aí você me ajuda a não dar continuidade. Ou você gravar áudios, por exemplo, seu mesmo, e na hora que você chegar naquele momento, você escutar algo que te traga um gatilho para que você cesse aquele momento de dar continuidade. Porque quem gosta de arriscar, quem tem essa veia empreendedora, precisa tomar cuidado com esse tipo de negócio. Sim. E aí um outro ponto, o Maurício, que eu traria aqui para você realmente tentar, é outra fonte de renda, que você empreende algo onde você vai arriscar, onde você vai investir, que o retorno não seja tão rápido, mas que também a perda não seja tão rápida, porque aquilo que te retorna muito rápido, a perda é rápida. E aí você precisa avaliar, né, qual tipo de negócio você poderia ter para aumentar a sua renda, para você não ficar preso, né, só com o militarismo, só com essa questão do serviço público, mas você tem uma outra fonte de renda que ela te traga mais segurança, que ela tenha trago um resultado mais consistente, né? Sim. E isso daí faz parte do jogo da vida. E aí, de repente, você pensar em algo, você já tem um trabalho que você contribui com a vida de muitos, porque você trabalha com a segurança, você ajuda as pessoas, e isso é um impacto muito grande já no mundo, né? Você está aí buscando uma outra fonte de renda, mas talvez você, nessa outra fonte de renda, você ter essas duas balanças na sua mão, né? A contribuição com a vida de muitos e o retorno financeiro. Sim. Então, mas assim, a verdade é que o que seria minha segunda fonte de renda, na verdade é que, não sei se eu estou exagerando, mas é que eu queria que ela se tornasse a principal fonte de renda, porque apesar de eu estar no serviço público, apesar de estar como, assim, teoricamente tranquilo, estar numa situação estável, eu gostaria, na verdade, era de fazer da segunda a principal fonte de renda para que eu pudesse, aos poucos, ir me desligando, porque é um trabalho desgastante, esse que eu, né? E é um trabalho que não me traz, assim, a felicidade plena. Então, talvez, será que não seria essa questão de eu querer demais, ou estar exagerando na minha forma de pensar, de querer fazer da segunda fonte de renda a principal, a ponto de largar a principal? Entende o seguinte, não tem problema nenhum você querer mais. Até porque eu acredito que no militarismo você tem aí uma renda limitada. Você nunca vai extrapolar os seus ganhos no militarismo.
Não há problema nenhum e isso é muito bonito. Você querer mais da vida, você querer prosperar, você querer avançar nos aspectos financeiros. O que não pode é como você vai fazer essa transição. Você, o velho, precisa estar a serviço do novo, entende? Então, como que eu vou fazer com que o que eu tenho hoje esteja a serviço desse novo que eu quero? Como eu vou honrar o que me trouxe até aqui, o que me trouxe renda, que me ajudou a viver, a me sustentar? Como que eu vou pegar este dinheiro? Como eu vou pegar tudo que eu aprendi aqui e aplicar para que eu possa servir e impactar a vida de mais pessoas, né, através do meu trabalho, através do meu servir. E através de impactar e servir a vida de mais pessoas, eu consiga ter esse fluxo financeiro que é maior do que eu tenho hoje no militarismo. Então não é problema nenhum, muito pelo contrário, isso daí faz parte, isso daí é bonito. O que não pode é você, eu quero largar, abandonar isso daqui para que eu possa crescer aqui e prosperar em outra área. Aí o velho não vai estar sustentando o novo. Eu vou te dar um exemplo. Assim que explodiu a pandemia, eu falei que ia largar tudo em Brasília e iria construir um sonho que eu tinha de montar uma pousada sustentável, voltada para a permacultura de esportes radicais na Bahia. Quando eu fiz esse movimento, eu ia largar realmente. E aí a gente fez uma constelação, um diagnóstico sistêmico. Num diagnóstico sistêmico apareceu assim, o que se revelou na hora: se você for agora, você vai abandonar um monte de pessoas. E esse projeto que você tem não tem força. Enquanto você não tiver o velho sustentando o novo, não tem força. Na época, para mim, foi uma decisão muito difícil, Maurício, porque eu queria realmente, a persona, a Thaís, queria ir. Aí eu falei, cara, eu vou ficar com essa informação que apresentou no campo e vou me manter aqui fazendo aquilo que eu já faço. E aí eu, como consultora empresarial, na época presidente do Sindicato das Academias, eu era a interlocução com o governo em Brasília, pelas empresas que estavam fechadas por conta da pandemia. Eu resolvi ficar e fazer o que eu precisava ser feito. Na época, o meu trabalho teve um reconhecimento a nível nacional exponencial, tanto nas políticas públicas quanto com as consultorias. Né? Eu já tinha um trabalho a nível nacional, mas ele teve um reconhecimento muito grande pelas ações que eu decidi ficar e fazer. Com isso, eu consegui ir e realizar esse sonho com uma outra perspectiva no meu trabalho atual, entende? Então, assim, através de uma visão sistêmica, através de um diagnóstico ali, né, com representantes, eu consegui entender que o velho tinha que estar honrando o novo. A mesma coisa você, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né, ainda mais se você sente, né. Entende também o seguinte, Maurício, a gente não faz só aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que é necessário, né. Você está no militarismo, você está aí cumprindo uma missão, você, quando você chegar ao final dessa jornada, você pode sim estar já com algo para você expandir financeiramente e não ficar só dependente do militarismo. Mas é uma coisa junto com a outra. Assim como eu, por exemplo, eu estou aqui, né, falando das constelações familiares, mas eu tenho um laço empresarial. Eu sempre fui empresária, consultora empresarial. Eu trago uma mensagem para vocês, né, explicando como que as questões mais profundas impactam no empreender, no ir para a vida, no construir algo novo, ser empresária, né? Então, no caso, é você realmente, Maurício, encarar, se conectar muito com a sua essência. Isso assim, é mandamento 001 aqui da nossa comunidade para ser protagonista na vida. É você entrar em momentos de meditação, e é cotidiano, se conectar com a sua natureza divina, se conectar com Deus, para você o quê? Não esmorecer. Porque muitas das vezes nós queremos o resultado de uma forma mais rápida. E quando o resultado não vem, a gente acaba desistindo e achando,
e aí atua a lei do pertencimento. Qual que é a lei do pertencimento? Eu vou me manter nesse padrão, né, mediano para baixo, porque é muito difícil. Difícil vai ser desafiador. Mas quando eu estou conectado com a minha natureza, eu desenhei o futuro que eu quero, eu tomo decisões baseadas na vida que eu quero ter e não na vida que eu tenho hoje. E aí você pode buscar essa segunda fonte de renda tranquilamente. Agora é acertar. O ponto é que o modelo de negócio que você busca hoje é um negócio muito arriscado e é assim, vem muito, vai muito fácil. Agora, eu quero fazer da minha segunda fonte de renda, Thaís, eu posso acertar e de repente ganhar muito dinheiro no dia. Eu acho que você tem que ter aí uma outra opção para não ser um negócio tão arriscado. Não sei, não conheço muito o mercado que você está falando, mas conheço um pouco que eu sei que é muito ganho num dia, muita perda num dia, e isso é parte da natureza. Ponto. Esse faz parte da natureza, né? Igual assim, investir no mercado digital. Eu estou aqui, né, ajudando vocês a conquistar a prosperidade. Essa é a minha missão. Eu tenho uma visão de juntar uma comunidade de 1.000 pessoas prósperas, os protagonistas, eu chamo, aqueles que decidiram tomar o seu lugar de força no mundo e encontrar a necessidade que veio fazer nessa terra. Com isso, avançar nos seus sonhos, prosperar, e isso traz o fluxo financeiro. Porque, Maurício, quando você entende o seu valor, você gera valor na vida das pessoas, o fluxo financeiro, ele é uma recompensa natural. Ele é uma recompensa que ela vai vir, não tem como. Só que investir nesse mercado, Maurício, não é do dia para a noite. Estar aqui com vocês, ó, são 4 anos investindo nisso. São 4 anos. Então, não estou aqui hoje, tipo, e mesmo assim, ó, é uma coisa que aos pouquinhos, a gente vai encontrando aos pouquinhos, a gente vai entendendo, né? E ao contrário de você que invisto, perco, ganho, tarará, eu invisto. Invisto, e uma hora vai vir, mas é um negócio. Oi? Mas você tem um retorno, tá tendo um retorno, é isso? No digital ainda não, eu tenho um retorno com as minhas consultorias. No digital mesmo, que é o volume que a gente espera, que é aquilo que a gente almeja, não. Eu tenho retorno com outras coisas, com outros negócios. Mas o que eu quero te falar que é isso, mas eu sei qual caminho. Eu sei que esse resultado vai vir, eu sei aonde eu estou indo. E eu sei que a mensagem que eu quero passar não é algo que eu construí do dia para a noite, é uma mensagem de 20 anos que eu já atuava com meus clientes, com os empresários, eu já atuava com meus clientes nas academias, eu já atuava com meus... Então, assim, eu sei que agora é só o quê? Eu conseguia alcançar um número maior de pessoas através do digital, que é um mercado totalmente diferente daquilo que eu sempre vivi. Eu tenho 44 anos, né? Eu só comecei a atuar mesmo no digital a partir da pandemia, que obrigou a gente, mas antes disso eu já trabalhava com consultoria e às vezes a gente tinha que fazer reunião via Skype. Para mim era morte fazer a reunião via Skype. Eu viajava às vezes numa semana para 3, 4 cidades, não sabia onde acordava naquele dia, mas eu preferia o presencial. Por que eu estou te falando isso? Porque eu empreender é isso, é diferente. Você não vai ter a segurança de um funcionalismo público, mas você vai poder alcançar níveis muito maiores. Mas é você saber trabalhar com essa perda e ganha. Às vezes só investe, não tem essa perdas e ganhos. Às vezes você tem mais perda no início, você mais investe, eu não vou falar como perda, mas você investe, do que os ganhos, mas uma hora você acerta. O que é importante? Você saber aonde você quer chegar. E que aonde vai chegar, você vai ter os desafios, né? Você pivota o projeto, você não muda, né? Você ajusta, você faz pequenos ajustes, mas você não muda a linha desse projeto. Por isso que eu, na comunidade, eu sempre instruo os meus alunos a ter meta nas 5 grandes áreas. Na área da espiritualidade, o que eu vou fazer para alcançar uma vida próspera com a minha espiritualidade, que é o seu centro. Que é para você não ficar perdido na vida, olhando a vida dos outros, mas é você entender a sua real identidade. No meu corpo físico, como que eu vou cuidar disso? Família de origem, como eu me relaciono com meu pai e com a minha mãe? Tomar pai, tomar mãe é tomar a vida. Se eu tenho questões com eles, eu preciso olhar para isso.
família atual, né? O que eu quero com a minha família atual? Sim, a minha vida é uma vida feita para que o amor que os meus pais me deram flua através de mim, através da minha família atual e através da minha profissão. O que eu quero na minha profissão? Metas claras, data para acontecer, objetivos claros, porque quando eu não tenho isso de uma forma sistematizada, aquilo que a mente não nomeia, ela não identifica, Maurício. Aquilo que ela não identifica, ela não conhece. Se ela não conhece, como que eu vou fazer ações que são os micro hábitos cotidianos, que é o nosso grande desafio? Eu manter a disciplina de fazer lives todos os dias. Às vezes eu já fiz live para 0 pessoas, eu já fiz live para ninguém. Eu falava que era João Batista no deserto Saara, falando para ninguém. Como que eu vou manter motivado nesses micro hábitos se eu não tenho a minha visão a longo prazo? Então, assim, um pouco, né, que assim, um diagnóstico sistêmico aqui, assim, nesse formato que a gente faz, você está no caminho certo, né? Você está avançando, né? Está buscando uma nova fonte. E eu falo para toda a minha audiência, não tenha só uma fonte de renda, tenha mais de uma fonte de renda. Eu vim da cidade do concurso público, então eu era o patinho feio, eu era a que não falava de estabilidade. Eu sempre falei assim, a estabilidade é a sua força do seu servir. Eu não quero me limitar a um ganho ali, eu quero ganhar muito mais. Eu sempre falei isso, eu sempre tive isso. Tanto que abri empresa, quebrei empresa, já quebrei empresa com prejuízo de 3,5 milhões em 2011. Tive problema com a minha família de origem. Enfim, é um jogo do empreendedorismo, aquilo que você falou. Num dia você ganha muito, você perde, mas você está empreendendo, você está no caminho certo. Eu acho que é só você ajustar o tipo de negócio que você precisa para você realmente ter os resultados financeiros que você tem almejado. Maurício caiu, né? Mas, gente, esse diagnóstico foi incrível mesmo para vocês, para a audiência aí, né? Vocês buscarem a instabilidade, que é o primeiro grande bloqueio da nossa vida, é nós queremos ter controle de tudo e aqui nós buscarmos a estabilidade, né? E a segurança, o controle em algo que está externo a nós. A estabilidade você procura na força do seu trabalho, na força do seu servir. E quando nós tomamos papai e mamãe, eu tenho um coraçãozinho íntegro junto com eles, eu consigo avançar, eu consigo ir. Então, é muito importante nós termos uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda. Thaís, mas aí a gente vai viver para trabalhar? Bem-vindo à vida adulta, a vida dos protagonistas. É uma vida de trabalho. Você acorda, você vai arrumar uma cama, é trabalho. Você vai lavar uma louça, é trabalho. Faça esses pequeninos detalhes do seu dia a dia com um coração agradecido. Agradeça a esse tipo de trabalho. Por quê? Porque quando eu agradeço o pouco que eu tenho que fazer, eu estou preparada para o muito. Quando eu não agradeço o pouco, né? E você manter uma cama toda bagunçada, você deixar a louça na sua cozinha suja, você não cuidar do seu carro, você não está cuidando do pouco. Se você não está cuidando do pouco, como que você vai cuidar do muito? Isso fala muito sobre você. Olha para sua casa, olha como estão as suas coisas, olha como que você cuida dos pequenos detalhes. O detalhe é o pai da prosperidade e assim como o Maurício, empreendam na vida, busquem uma segunda fonte de renda, sempre conectado com aquilo que faz sentido para você. Muito, muito cuidado para você não estar aí buscando fora o que está dentro de você. Muitas das vezes nós não conseguimos prosperar na nossa profissão, nós não nos sentimos realizados. Tem a questão sistêmica, que é a questão com mãe. Quando nós não tomamos a mãe, nós não tomamos a vida, nós não tomamos a nossa profissão. Mas também tem muitas das vezes eu querer agradar o outro. Às vezes meu pai, minha mãe, eu escolhi uma profissão para agradar meu pai e minha mãe. Eu escolhi algo na minha vida porque eu vi o outro fazer e eu achei que aquilo tinha sentido para mim. A resposta está no mais profundo do seu coração. Conecte com você, conecte com a sua alma, conecte com a sua essência, que você vai achar respostas
que você jamais imaginou que estariam tão perto. A gente busca perto, longe aquilo que está em nós. A gente busca no outro aquilo que está dentro de nós. E para finalizar, vocês que estão aí assistindo ou vão ver depois, eu convido vocês para a gente entrar no momentozinho final. Coloquem aí os seus 2 pés no chão para vocês se conectarem com essa essência divina que está dentro dos nossos corações. Coloquem os seus 2 pés no chão. Coloque as palmas das mãos apoiadas nas suas coxas e solta o ar profundamente. E uma inspiração bem profunda. Puxa o ar e solta novamente. Mais uma vez, inspira profundamente. Agora, na próxima inspiração, puxa o ar pelo nariz, fecha suavemente os seus olhos e solta o ar pelas narinas suavemente. Apoie as suas mãos no seu centro sagrado, no seu coração. Curve a sua cabecinha a este centro sagrado. Inspira profundamente. Solta o ar devagar pelas narinas, mantenha nessa postura, deixe que as minhas palavras ecoem no mais profundo do seu coração. A mais excelsa manifestação do divino é o Espírito no centro do seu coração. De inteligência transcendental e glória pura, quando a ela me aproxima, eu sinto uma imensa vontade que todos os seres se beneficiem da prática. Imortal sou eu, sem identidade sou eu. Que todos os mundos e seres sejam felizes. Om Shirin Sa, Shirin Sa, Shirin Sa. E uma inspiração profunda. Erga a sua cabeça, abra os seus olhos suavemente. Lembre-se, você é filho, você tem essa natureza dentro do seu coração e Deus quer achar corações curados, corações para que a glória dele se manifeste através de nós. E essa manifestação é física, vem através de servir, vem através de você ser uma pessoa onde você encontrou o seu lugar, sabe qual necessidade você veio suprir nessa terra e você impacta a vida das pessoas, você resolve o problema na vida das pessoas e com isso o fluxo financeiro, o fluxo da abundância vem para você, para a sua vida e para os seus. Quer saber mais? Se inscreva na Semana 5 Prosperidades, que acontece no dia 5, 7 e 9 de agosto, onde eu vou mostrar o caminho para conquistar a prosperidade através das constelações familiares. Eu não só ensino como você vai desenvolver esse pensamento sistêmico e você vai aplicar no seu dia a dia, que isso é o que faz toda a diferença. Você constelar e não agir é a mesma coisa que nada, é uma piada. Então, você desenvolver esse pensamento sistêmico faz toda a diferença, porque assim você encontra o seu lugar de força no mundo, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus, coloquem os seus comentários, tragam os seus insights, assim eu vou entendendo como que tá aí com vocês e vou poder trazer e trago conhecimentos que vão te ajudando de uma forma cirúrgica. Grande beijo, fiquem com Deus. Clica lá no bio e se inscreva na Semana 5 Prosperidades. Amanhã, live lá no YouTube, onde eu trago os ensinamentos sistêmicos para vocês colocarem em prática aí no seu dia a dia. E aqui, quinta-feira, ao vivo, mais um diagnóstico sistêmico. Esteja ao vivo e escreva no chat que eu quero, que eu posso te chamar. Grande beijo.